Bom, eu queria falar sobre um pouquinho de hidrologia. Eu não quero entrar muito na engenharia, porque aqui eu acho que o maior público, né, chave, só tem a Stephanie, que eu sei que conhece hidrologia, né, ela foi minha aluna americana, aquela que me contactou para fazer essa palestra. Bom, nós vamos começar também com eventos bíblicos aqui, né? A história assim. Então, o efeito Noé e o efeito José. Em 68 foi publicado um artigo, né, do Benoit de Mandelbrot e James Wales. Eles analisaram as séries de vazões ou de nível d'água do Rio Nilo durante milênios, né? Porque você tem a medição de água lá de nível d'água desde a época dos faraós, que eles controlavam a área que ia ser irrigada e, portanto, eles sabiam o quanto poderia estimar de colheita. Então, já existia um planejamento e um controle, né, sobre isso desde aquela época. Isso facilitou o estudo desses dois pesquisadores e que eles observaram comportamentos que se repetem ao longo do tempo, né? Então, eles deram dois nomes, né? O efeito Noé e o efeito José. O efeito José, eles fazem aquela alusão às 7 vacas gordas e 7 vacas magras, acho que todos já ouviram falar, né? E de onde que é a origem? É da origem daquele personagem, o José do Egito, né, que tinha capacidade de fazer interpretação de sonhos. E o faraó tinha sonhado que estava no campo do faraó, tinham 7 vacas gordas pastando, e de repente chegaram 7 vacas magras, que comeram todo o pasto e devoraram as 7 vacas gordas e continuaram magras. Aí o José fez a interpretação para ele que o sonho dele significaria que o Egito ia passar por 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de miséria. Então ele deveria guardar o excedente dos 7 anos de fartura para usar nos 7 anos de vacas magras. Então esse é o nome que eles deram a esse fenômeno, porque eles observaram que em períodos longos de tempo, períodos longos de 35 a 50 anos, em que as precipitações vêm acima da média, de uma média geral, e seguido, né, por mais 35 ou 50 anos, ele não é cíclico exato, né, tem um período que varia entre 30 e 50 anos, de precipitações mais baixas. E nós verificamos isso no Cantareira, nos dados de chuva do sistema Cantareira, que teve um comportamento também, o período mais seco da história, ele vai de 35, 36 até 69. Na década de 70 começa a chover mais. E o Cantareira ali foi projetado no final da década de 60. Os dados disponíveis para projeto, eles começavam de 42, os dados de vazão, até 69. E os dados anteriores a isso eram só dados de chuva. Então não tinha, eram poucos os dados de vazões. Na bacia não tinha. Então nós tínhamos de 27 e 22 anos de dados para fazer o dimensionamento dos reservatórios. E a gente precisa justamente dessa informação para dimensionar o reservatório. As diferenças entre o período chuvoso e o período seco, que mostra, então, qual é a necessidade. Quanto maior for essa diferença, maior a necessidade de volumes e de armazenamento para você conseguir regularizar essa vazão. Bom, então o efeito José, é um outro efeito que ele aparece do nada, ocorre lá uma inundação, né, uma precipitação extremamente alta, e ele desaparece tão rápido quanto ele apareceu. Isso nós observamos no verão de 82 para 83, quando inunda o sul do Brasil inteiro. A maioria aqui, acho que nem era nascida ainda, né? Eu estava na faculdade nessa época. Então eu lembro quando eu voltei para Limeira, aqui na faculdade de engenharia civil da Campeira Limeira, não tinha internet, não tinha que pessoalmente fazer matrícula em Campinas. Na volta passei por Limeira, fui na minha república, eu não abri a porta, não conhecia, porque estava tudo embolorado. Era piso, paredes e teto, tudo verde. Perdi todos os meus projetos, que na época não tinha CAD, era papel manteiga, papel vegetal, estava tudo embolorado. No armário também, todas as roupas do armário estavam perdidas, porque a casa ficou fechada 2 meses, chovendo, não parava 15 minutos. Quando parecia que ia parar, não sei se alguém dos mais velhos aqui lembra, mas chovia sem parar durante quase 3 meses, choveu nesse período. E eu queria que vocês lembrassem essa data, 82 para 83, no verão desse período. Então, o que quero dizer sobre esse efeito José? O efeito José ele indica persistência. Então significa que se o período está seco, é mais provável que ele continue seco. E se ele estiver úmido, é mais provável que ele continue úmido. Então nós vemos, vindo nesse ano, que as precipitações desde o ano passado, outubro, novembro, dezembro, foi em torno de 30% a 35% da média histórica do mês. Depois, janeiro, a mesma coisa, fevereiro, a mesma coisa, somente em março, que chegou um pouquinho acima de 100%. E depois, os demais meses também abaixo, 70%, 40%. Outubro foi 32% da média. Agora, novembro já caiu mais de 30% nos 10 primeiros dias. E o efeito Noé, ele
ele define ou descreve um fenômeno de descontinuidade. Então, ele quebra aquele comportamento, mas ele desaparece tão rapidamente quanto ele apareceu. Em hidrologia, a gente acaba não usando esses efeitos. Apesar de ter uma teoria de 69, a gente não usa. Quando a gente vai fazer modelação matemática, se a série tem tendência de crescimento, né, de aumento de precipitação ou de diminuição, a gente fala que ela tem tendência ascensional ou descensional. Na modelação que a gente vai gerar séries sintéticas ou séries artificiais, baseada nas estatísticas dessa série, a gente tira essa tendência e depois a gente gera uma série estacionária. E não consideramos esse fenômeno de sobe e desce natural das precipitações ou dos fenômenos naturais. Bom, aqui eu vou pular porque é muita engenharia, né? Mas se esses dois efeitos somados pudessem ser utilizados ou implementados nos nossos modelos matemáticos, nós conseguiríamos prever muito mais coisas, né? Ou estar preparado para esses efeitos maiores. Mas eles não são, infelizmente, usados. Estão começando agora a ser usados nos Estados Unidos. Essa aqui é a série de precipitação do posto do IAC, que é um dos mais longos do Brasil, que desde 1886 ele tem registro. Aqui nós temos uma régua do tempo de 1910 até 2012. E o quadro lá que está pontilhado, vermelho, é justamente o período mais seco da série. Antes de 35 chovia mais e depois de 70 também chovia mais. Então, a série disponível para fazer o projeto dos reservatórios é justamente o período mais seco da história, que nós temos registro dos 84 anos, como estamos falando aqui, né? Então, nesse período, houve, então, o período mais seco, né? A média era mais baixa. No setor elétrico brasileiro, eles trabalham com duas médias. Média até 70 e média após 70. Porque depois da década de 70 começou a chover mais e as vazões dos rios aumentaram em torno de 30%. Todas as hidrelétricas planejadas, elas começaram a produzir mais energia elétrica porque começou a chover mais. O sistema Cantareira, então, ele foi dimensionado no período seco e foi construído em duas fases. A primeira fase era a construção dos reservatórios de Paiva Castro, Cachoeira e Atibainha. Eles foram interligados, isso aqui é só o ciclo hidrológico, a gente vai falar sobre isso. Aí eu não coloquei o Cantareira aqui, mas tudo bem. Então, o ciclo hidrológico, a gente está trabalhando com chuvas, né? Períodos longos de chuvas acima da média e períodos longos de chuvas abaixo da média. Qual que é a fonte de energia do ciclo hidrológico? É o Sol. Quanto que de energia chega na Terra do Sol por segundo? Alguém sabe? Bastante. Então, uma explosão do Sol, qual seria o tamanho da Terra em relação a uma explosão dessa? Então, o Sol, ele emite, em média, o nosso planeta recebe, em média, o equivalente a 1.400 watts por metro quadrado por segundo do Sol. Isso na camada da atmosfera mais exterior, né? 1.400 watts é mais ou menos a potência de um ferro elétrico. Imagine a quantidade de energia que chega por metro quadrado. Equivalente, né, ou equivale ao poder energético de 9 vezes 10 a 20ª litros de gasolina sendo consumidos por minuto. É um 9 seguido de 20 zeros de litros sendo consumidos por minuto. É o equivalente de energia que chega no planeta Terra. Ou esse poder energético ele pode ser comparado a 10 milhões de vezes a produção anual de petróleo na Terra. 10 milhões de vezes é a quantidade de energia que chega à Terra, equivalente então à produção de petróleo mundial. O equivalente à energia produzida por 10 bilhões de Itaipu. Então a quantidade de energia que chega à Terra emitida pelo Sol é muito grande, então eu não acredito no efeito do aquecimento global de ação antropogênica. Qualquer 0,01% de mudança de atividade solar, ele vai impactar muito mais na produção, na quantidade de energia que chega, do que qualquer película, né, que seria a nossa atmosfera, em relação ao tamanho do nosso planeta Terra ou do tamanho do Sol. Aqui, novamente, o Sol, a emissão de 1.440 watts por metro quadrado por segundo é apenas uma média, ele oscila. Então, ele não é uma esfera que produz uma quantidade constante de energia. Então ele tem as manchas solares, quando tem mancha ele está mais ativo, ele emite mais energia. Quando ele está mais brilhante, ele emite menos energia. Isso daqui, ele representa então a temperatura nas altas atmosferas e depois a resposta da Terra. Ele tem um delay de mais ou menos uns 14 anos. Onde ele tem o máximo em azul é da alta atmosfera e a Terra vai ter a temperatura mais ou menos correspondente 10 a 15 anos depois, média de 14 anos. É o que vocês estão vendo, né? A defasagem entre um e outro. Isso daqui seriam os modelos de temperatura, né, da Terra. Então, em 1998, nós tivemos a máxima temperatura registrada. De lá para cá, a temperatura vem caindo.
Então, nesse modelo de aquecimento global, eles falam que existe um hiato. E no gráfico embaixo, vocês veem que a concentração de carbono ela continua subindo, continua crescendo. Não houve diminuição, mas a temperatura começou agora a ter a direção inversa. Em vez de subir, ela está descendo. Então, a relação agora é inversa. Aumenta a quantidade de carbono na atmosfera, mas a temperatura está caindo. Esses são os modelos, né, representando desde 2001 até 2011, a temperatura também caindo. Então, mais ou menos a cada 2 anos, vocês veem que tem um ciclo de 2 anos, 2 anos e meio. Né? Então, você tem ali, entre o ano de 2009 e 2010, parece que é cavalamento de 2 ciclos sucessivos. Né? Então, parece que é a soma, né, de 2 harmônicas diferentes. Aqui a variação de temperatura na atmosfera, quer dizer, seria na Terra, na superfície da Terra, nos oceanos e a média. Então, nós vemos que essa temperatura, ela varia, né? Então, é uma coisa cíclica. Então, sobe e desce, a temperatura é uma coisa normal. E no finalzinho, onde tem aquela mancha, seria, então, os anos mais atuais, né? E o pico lá é 98. De 98 para cá, a temperatura vem caindo. Então, a temperatura da Terra é mais alta, porque ela esquenta mais rápido, e a do oceano, ela é mais baixa, e a intermediária mais escura é a média de água mais terra. Como tem mais água, ela pondera, né? essa média. Então, nós verificamos que tem períodos que a temperatura cai, tem períodos que a temperatura sobe. Este artigo, eu acho que é de um astrofísico, ele escreve o seguinte: o mínimo solar de Gleisberg poderia afetar o aquecimento global? Se aproximam tempos de frio ou de calor? Ali embaixo está escrito, né? Não sei se eu consigo enxergar direito, vou ler aqui, né? Atualmente, em 2009, quase todo mundo já ouviu falar sobre mudanças climáticas, mas é possível que o dióxido de carbono não seja a nossa maior ameaça se a compararmos com o crescente envenenamento das águas, da terra e do ar com substâncias estranhas para os seres vivos. Aí ele explica por quê, ele vai falar sobre os ciclos solares. Então ele apresenta que o Sol tem 4 tipos de atividades que são mais ou menos importantes dependendo da duração. Então ele fala que todos esses ciclos foram estudados pela técnica do carbono 14, que descobriu, então, que tentou determinar esses ciclos. O primeiro dele, que ele fala que é o ciclo de Schwabe, que a gente chama de esporte solar, que tem um período de 8 a 11 anos. Ele foi descoberto por Henry Schwabe em 1789, 1875, que na época acho que não tinha televisão, não tinha HBO, então ele ficava queimando lâmina e olhando para o sol para ver as manchas solares e começou a contar. Por falta de lazer, né, então as pessoas se preocupavam com outras atividades, quando é só o Facebook, o WhatsApp, né, eles ficavam olhando a natureza, as estrelas. Então, o mínimo de Schwabe, a Terra recebe menos ultravioleta, que leva a criar menos ozônio na estratosfera, enquanto que o seu máximo aumenta em torno a produção de ozônio de 1 a 2% da concentração de ozônio na atmosfera. Ou seja, até a produção de ozônio ela se altera com a atividade solar. O segundo ciclo é de Haupt-Steinzeit, ele tem um ciclo também de 2.300 anos, e o máximo dele deve ocorrer em 2.800. A gente não precisa estar preocupado, que vai demorar um pouquinho, a gente não vai pegar. E o mínimo em 3.950. Aqui nós temos a Terra, e olha a explosão do Sol. Qual o tamanho dessa linda do Sol? Olha a quantidade de energia, olha o tamanho da nossa insignificância. E a atmosfera seria uma película naquela bolinha do lado. Será que ela é responsável pelo aquecimento global? Olha a quantidade de energia que o Sol emite. Essa é a Terra. O terceiro ciclo é o ciclo de Suez, ele fala que tem um período mais ou menos de 150 a 200 anos. Então, onde vocês estão vendo esses mínimos, eles estão intercalados mais ou menos 200 ou 150 anos. 200, então, onde tem o mínimo ou o máximo. Então, tem intercalado. Então, esse ciclo de Suez, ele representa então, o máximo e o mínimo. Nesse 1700, nós temos o mínimo de Maunder, em que nesse período na Europa, o inverno era muito rigoroso, né? E as pessoas morriam de fome, eles passaram fome, porque reduziu a área agricultável. Esse é o Tâmisa congelado, durante 40 anos o Tâmisa congelava, e durante o inverno era a área pública mais ampla que se tinha. Então eles faziam feiras e todas as atividades de inverno, recreação, era tudo dentro do rio, quer dizer, em cima do rio, né? Porque ele congelava. Agora ele não congela mais. E onde que ocorreu esse período? Em 1680 a 1740. Então isso é uma pintura da época, representando o que já aconteceu no clima. E o último ciclo é o de Gleisberg, ele tem um período de 70 a 100 anos. Então o ciclo completo de 70 a 100 anos, metade desse ciclo, 35 para 50. Então esse ciclo representa aquele fenômeno do efeito José, de mais ou menos.
E você tem outro ciclo de chuva em cima dele, que a cada 11 anos nós temos seca. Então nós temos seca hoje em 2014, tivemos seca em 2003, e se a gente for procurar, é mais ou menos ciclo a cada 11 anos, 12 anos ou 10 anos nós temos uma seca recorrente. Então a próxima, se for 11 anos, seria então 2025 nós teríamos a próxima seca. O máximo de Gleisberg ocorreu em 84. 84 na atmosfera, né? Na alta atmosfera. 14 anos, da 1998 foi o máximo da temperatura na Terra. Em 2009, então, ele tem inversão de ciclo. Né? Em 2009, 14 anos para 2009, para 2023, nós vamos ter inversão de ciclo. Em 2030, o mínimo na atmosfera, 2044, talvez a temperatura mais baixa. Então, daqui até 44, eu acredito que nós vamos ter uma precipitação menor, quer dizer, a média cai até 44, depois ela volta a subir a partir de 45, então começaria a chover mais para os próximos 30, 50 anos. Então isso daqui seria o pote solar, é o ciclo de Sway. Ali onde temos o máximo, se colocamos 11 anos, nós comparamos, então, coincide com o período de secas. Aqui é o índice de severidade de seca. Vocês enxergam alguma senoide aí, algum comportamento cíclico? Conseguiram enxergar? Nossa. Aqui é a oscilação decadal do Pacífico. Vocês conseguem enxergar esse ciclo? E esse outro? Então parece uma sobreposição de ciclos. Aqui a oscilação decadal do Pacífico, nós temos, quando eu falei que o período mais seco ocorreu justamente quando a Terra estava mais fria, que é da década de 30 até 60, 70. Depois aumentou a temperatura e, aumentando a temperatura, aumenta a precipitação. Cai a temperatura, diminui a precipitação. Isso aqui é a representação da série histórica do Colorado. O vermelho ali no final é o que foi monitorado, que foi medido. E o resto foi recuperado também por carbono 14. Então, se a gente verifica isso daqui, ó, somando aqueles ciclos diferentes, eu tenho um resultado bem parecido ao comportamento natural cíclico. De vários ciclos de Sol, né, de 8 a 11 anos, de 35 a 50, outro de 150 a 80. Então, somei os três principais. Então, tem mais ciclo, tem ciclo de 27 mil anos, então são vários ciclos. Aqui, em severidade de seca nos Estados Unidos, nós podemos dizer que em 34 foi o período mais seco. Então nós podemos ver onde está bem laranja, é muito seco. Onde está cinza, é mais chuvoso. Então nós vemos que isso sempre ocorre. É da natureza, né? Aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então essa história de aquecimento global, de desmatamento no Amazonas, eu não acredito muito. Vou ver rapidinho que só são as fotos. Aqui em 1953, Brasil e Europa. Em 53 nós temos na Holanda, já que o nosso colega já fez a apresentação da Holanda. Em 53, a Holanda sofreu sua maior enchente. A partir dali foram 3 mil mortos, mais ou menos, e dezenas de milhares de casas perdidas. E a partir dali eles tomaram a decisão de que eles não passariam, não se submeteriam mais ao risco de enchentes que eles teriam. Então eles começaram a investir muito em obras contra enchente, construção de diques e proteção contra as enchentes. E em 53 nós tínhamos uma invasão de surubim pelos flagelados da seca no Nordeste. Então, no Brasil tinha seca no Nordeste e inundação na Europa. Teve mortes, 54 mortes na Grã-Bretanha, ela entrou pela Europa fora. Mas a pior foi na Holanda. Em 53, no Sudeste, nós já tínhamos a notícia de mudanças climáticas e ameaça à produção de café no Brasil. Então, aqui fala que no relatório Cambuí Coffee and Cotton States afirma que também a nossa produção de algodão se encontra em perigo. E aqui embaixo está transcrito o texto que está pequenininho. No transcurso dos últimos 25 anos, isso em 53 menos 25 daria 30 e pouco, né? A queda média da chuva diminuiu bastante no sul do Brasil. No rico estado de São Paulo, a seca aumentou de modo alarmante desde 1940. Acrescenta o informe que as duas explicações sobre a diminuição das chuvas no sul do Brasil são a derrubada das matas e um simples efeito climático. Em 1953, qual que era o desmatamento da Amazônia? Em 1953. Sério? Não tinha nem transamazônica. E nós tivemos o efeito de... Aqui, 2014, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Seca. Seca. Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Seca. Aí seu Rio Piracicaba. Seca. Esse aqui é o Nordeste. Gado morrendo. Brasil, 53 no Amazonas. O que aconteceu no Amazonas em 53? Maior enchente do Amazonas em 1953. 53. Enchente do Amazonas. 2014 no Amazonas, o que aconteceu? Enchente. 2014. Enchente no
Califórnia em 53. Seca, 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 seca. Califórnia 2014. Seca, seca. Também tem desova de carro no fundo do reservatório. Seca. Reservatório vazio também usando volume morto. Europa 2014. Enchente, 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 enchente. E aqui, ó, foi a maior enchente dos últimos 100 anos na Croácia. E aqui, ó, nordeste da Europa, sobre a pior tormenta desde 1953, né? O Hurricane Javier, aqui, o Xavier. E aqui a circulação atmosférica. A circulação atmosférica, no Equador, recebe mais energia, ele esquenta, tem efeito convectivo. As massas de ar sobem, tem a convecção, precipita. Elas saem dando de cima na alta atmosfera, já no limite da atmosfera, seca. E elas vão descer na altura dos 30 graus. Então, onde está amarelo é mais ou menos a linha dos 30 graus, onde sai, onde chega, né, os ventos da alta atmosfera seca, regiões de alta pressão. Então, no Brasil, sobe frente fria pela Argentina, por quê? Porque no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico tem duas muralhas de alta pressão. Onde tem a baixa pressão é justamente na América do Sul, onde entra pela Argentina. Então, ela sobe por essa região. E ela muda, como a Terra é inclinada em relação ao eixo, ao Sol, ela tem essa sazonalidade. Essa sazonalidade é dentro do mesmo ano, então você tem essa oscilação de alta e baixa pressão. O que acontece? Se diminui a atividade do Sol, esse equilíbrio ele chega mais perto do Equador. Então, aquela região de alta pressão que fica no Atlântico, ela sobe, pegando o nosso sudeste e parte do nordeste, também diminuindo as precipitações. Então, as mudanças climáticas, que a temperatura subiu até 98, na revista Time nós temos 77 de Big Freeze, em 2001 The Global Warming, que é o aquecimento global, e em 2010 né, novos sinais, seria More Signs of Global Warming, quer dizer, mais sinais do aquecimento global, né? O cara está enterrado debaixo da neve. O ano passado nevou no Brasil, não neva no Brasil desde a década de 50, o ano passado, esse ano não nevou, provavelmente o ano que vem possa esfriar também, porque a cada 2 anos nós temos um ciclo. Voltando então ao período seco, o que nós esperamos então agora para frente? Então é evidente que o Sol tem uma espécie de relógio interno que estabelece a duração de cada ciclo de atividade solar. Até agora é uma incógnita o mecanismo desse relógio e o ciclo de Gleisberg ele explica então o efeito José no clima da Terra. Então nós devemos esperar pelo melhor, não vim aqui ser o arauto do apocalipse, né? Mas nós devemos estar preparados para o pior, então o planejamento, a gente tem que estar preparado tanto para enchente quanto para seca, então isso chama de planejamento, e aguardar o que vier. O que nós devemos esperar então? O Sol. E muito obrigado.